empreendedores, tudo bem com vocês? Faz tempo que nós não vemos. Espero que a quarentena de vocês tenha sido boa, que vocês tenham aproveitado esse tempo para descansar, tenham aproveitado o tempo para refletir um pouquinho na vida, para estudar, que tenha colocado toda a matéria da escola em ordem, não foi assim? Espero que tenha sido. Para a nossa aula de empreendedorismo de hoje, eu peço a gentileza de vocês pegarem a apostila 1 de empreendedorismo e abrir essa apostila na página 20. A apostila 1 de empreendedorismo, aberta na página 20. Na página 20, essa apostila começa falando, no módulo 3, sobre planejamento que nós temos que ter para a nossa vida, com objetivos e metas. Profundo isso, né? Nós já falamos muito sobre sonhos, sabemos que os sonhos são importantes, mas para tornar esses sonhos reais, a gente precisa de duas coisas: de objetivos, e a gente precisa de metas para que esses objetivos sejam concluídos, para tornar esses sonhos realidades. E aí começa na página 20 e termina na página 21. Tem 2 textos. O primeiro é um caso de sucesso, porque os objetivos foram mantidos e atingidos. Que ele fala da história do velejador Amir Klink. Eu já li o texto. Falta você. E na página de trás está falando um caso de insucesso, porque o sucesso que se transformou no objetivo. O que será que ele quer dizer com isso? Peço para vocês, dar um pause no vídeo e ler rapidinho o texto da página 20, o texto da página 21. Leu? Você viu que existe uma diferença muito grande entre o sucesso dos dois, né? Do Amir Klink no primeiro texto e do atleta no segundo texto. Então, você tem uma diferença entre objetivos alcançados de fato com sucesso e a transformação do sucesso em objetivo, você entender que existe uma diferença grande entre os dois, que é o objetivo dessa atividade, né? Eu faço uma pergunta para vocês, pergunta para vocês refletirem, para pôr na cabeça de vocês. O que vocês acham, o que vocês entendem, o que você entende que é ser bem-sucedido? Você acredita que sucesso é importante? Você acredita que as pessoas são mais cobradas quando estão no auge do sucesso? Olha, não sei, viu? Depende muito do que você está pensando. Vamos discutir um pouquinho nessas questões. Primeira questão. No texto sobre um caso de sucesso, que era o primeiro texto, qual que era o sonho do velejador Amir Klink? Desde muito jovem. Pelo que eu entendi, o que era o sonho dele? Viver no mar e viver para o mar. Tudo que ele queria fazer envolvia o mar, né? Responderia alguma coisa assim: o sonho de Amir Klink é viver no mar e para o mar. 2. O que ele teve que fazer para realizar esse sonho e ainda mais, e ser bem sucedido fazendo o que ele pretendia fazer? Olha, você ouve casos de planejamento, mas planejamento igual ele fez, o que ele fez? Ele planejou tudo. Ele planejou a maneira de como ele ia realizar seu sonho através de tudo, desde busca de conhecimentos técnicos, desenvolvimento de recursos. Ele teve que pesquisar, projetar barco para aguentar na temperatura o tempo que ele queria, descobrir materiais adequados, roupas, combustíveis que eram possíveis de usar em temperaturas muito baixas. Então ele precisou identificar e ir atrás de desenvolver uma série de recursos. Ele teve que fosse apropriado para o clima polar. Ele teve que formar uma equipe de colaboradores técnicos que ele coordenaria na terra e no mar. Mais planejamento do que isso é muito difícil de ver, hein? Pelo amor de Deus. Eu responderia alguma coisa com base nisso que eu falei para vocês. De todo esse planejamento na transformação do sonho numa realidade, desde materiais, roupas, comidas, equipe técnica, né? Tudo para tornar o sonho realidade. Formula uma resposta bem legal e registra aí na apostila. Eu não vou pedir neste momento foto da apostila,
Mas assim que nós retomarmos a nossa aula presencial, eu vou vistar as apostilas de vocês. Então aproveita esse momento para deixar todas as apostilas de empreendedorismo em dia. Mesmo se você perdeu alguma atividade passada, se deixe em dia, por favor. Tá? Questão 3. Em alguns casos, as pessoas usam de meios artificiais que acabam prejudicando a saúde física e mental para alcançar ou manter seu sucesso. Do seu ponto de vista, posso dizer que Ben Johnson foi determinado? Olha, o exercício está pedindo do seu ponto de vista. Se você tem algum ponto de vista, você vai escrever na sua apostila. Se ele foi determinado a fazer o que ele queria, e você tem que justificar o seu ponto de vista. Eu tenho o meu. Para mim, ele não foi determinado. Porque se Ben Johnson, que era o atleta, fosse determinado, ele não teria usado esses atalhos ilícitos por meio desses caminhos ilegais para alcançar o sucesso. No meu ponto de vista, uma pessoa determinada, ela está determinada em atingir suas metas com sabedoria. Uma pessoa determinada precisa agir de forma ética. No meu ponto de vista, uma pessoa determinada precisa agir de forma persistente para alcançar seus objetivos. Quando você tem objetivo, você precisa de metas para alcançar seus objetivos. E aí vai da sua ética a criação dessas metas. Eu jamais colocaria como metas alguma coisa ilegal, alguma coisa antiética, porque não faz parte da minha pessoa, não faz parte do meu ponto de vista. Então, quando eu penso no caso do Ben Johnson, eu acho que ele não está sendo determinado. Ele viu o sucesso como a única fonte da felicidade. E não é isso. Se você participar de uma Olimpíada, você tem que dar sua garra, você tem que se esforçar a participar do que você está fazendo. Não fazer só a vitória a única coisa que você vai ganhar. Questão 4. Os astros, celebridade pode ser desde artista de TV, youtuber, instagramer, influencers digitais, tudo o que vocês pensam, que frequentam sempre a imprensa, muitas vezes aceitam trocar a própria personalidade pela imagem que se criou deles. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Também é resposta pessoal. Eu particularmente concordo. Eu acredito que existem astros, muitos desses, principalmente blogueiros, que ficam postando uma vida perfeita em rede social e a vida não é assim. Eu acho que muitos astros querem nos fazer acreditar, nem sei se é astro, né? Mini celebridades talvez, querem nos fazer acreditar que a vida dela é uma coisa sendo diferente do que é. Esse é meu ponto de vista. Escreva o seu e defenda o seu. Tá? Agora, pessoal, para que nós atinjamos nossos objetivos, eu acho que vocês concordam comigo que planejar é preciso. Tá? Eu vou fazer umas perguntas para você. Para você, tá aí do outro lado. Ó. Responde mentalmente essas perguntas. O que você quer ser na vida? O que você pretende na vida? Você não sabe? Lá no fundo você sabe. Lá no fundo tem alguma coisa que hoje você gostaria de ser. De quanto tempo você precisa para ser isso que você quer? Vai ser do dia para a noite? Vai ser um mês? Vão ser anos de dedicação? O que você precisa fazer para atingir esse sonho? Você tem um sonho de ganhar um campeonato de esporte, de fazer uma apresentação de dança, se tornar um excelente profissional? Qual que é o seu sonho? Você vai ter dificuldades? Você vai ter alguma facilidade que você acha que você teria que outras pessoas não teriam? Responder essas perguntas, pessoal, não é fácil. Mas se você entende o caminho de responder essas perguntas, você entende que precisa fazer uma coisa chamada planejamento. E para fazer planejamento, você precisa de objetivo, você precisa de meta, você precisa de recurso. Isso que significa fazer planejamento. Por isso que planejar é preciso. E planejamento é um pouco diferente de meta. Só um exemplo para vocês. Se o objetivo, por exemplo,
obter o índice exigido para participar das Olimpíadas. Olimpíada pode ser Olimpíada de esporte, de basquete, de bola, Olimpíada de matemática. Sua meta pode ser o quê? Melhorar o tempo em tantos por cento a cada ano até atingir esse índice. Então a meta é o que você faz para chegar nesse objetivo. Se seu objetivo é ser médico, as metas podem ser o quê? Terminar o fundamental tirando nota boa, só tirando a nota acima de 9, fazer, sabe que é concorrido o curso de medicina, né? Fazer um excelente ensino médio, passar um bom vestibular, cursar uma boa faculdade de medicina, realizar um estágio. Olha só, você tem metas para chegar no seu objetivo, né? Meu objetivo é virar rico. Como? Isso aí. E recurso? Se você continuar na sua apostila, ela fala de recurso. O que são recursos? Existem recursos pessoais, existem recursos humanos, existem recursos materiais. Por exemplo, vou falar de um atleta que quer ter um excelente resultado nas Olimpíadas. O que são os recursos materiais que esse atleta pode ter? Vocês sabem muito bem, melhor que eu. Equipamento bom para treino pode fazer uma diferença muito grande. Então você vê que quando um país sem condição alguma, quando aquele atleta de pouca condição consegue um prêmio, a gente fala, nossa, às vezes merece tão merecido, porque o outro que teve tanta infraestrutura não conseguiu, né? Então, materiais, instalações dos prédios, patrocínio. O que seriam recursos humanos? O técnico que ajuda com a nutrição, o médico, o próprio nutricionista, fisioterapeuta. Recursos pessoais têm a ver com competências e habilidades da própria pessoa. A dedicação, o quanto que ele está disposto a lutar por aquele objetivo, por aquele sonho. Resistência a essas coisas adversas que vão acontecer. O tempo disponível, vontade pessoal. Tudo isso é importante quando você tem uma meta. Outra coisa importantíssima de administrar para atingir esse objetivo a partir das suas metas é o tempo. O tempo, não adianta fazer tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. É preciso estabelecer o tempo necessário para executar cada ação e planejar quais ações são mais importantes, são mais urgentes para você fazer primeiro. Quando a gente colocar a mão na massa para a gente fazer um trabalho prático, a gente ia ter a Feira do Livro, eu não sei como que vai ser o nosso próximo trabalho prático, mas a gente vai ter um. Isso vai precisar ser muito claro entre os grupos de resolução de trabalhos. Vocês vão ter um objetivo principal, para chegar nesse objetivo vocês vão precisar de metas, vocês vão precisar pensar qual meta que é mais urgente, que é mais necessária que o outro. Tá bom? Se você ler o texto As Ações, vocês vão entender o conceito de ação, omissão e pensar em exemplo de ação e omissão que você consegue pensar no seu dia a dia. Tá? Para finalizar, eu gostaria de solicitar para vocês a tarefa de casa da página 26. Essa tarefa vocês podem realizar na própria apostila, porque tem espaço. Lembrando que eu vou listar as apostilas de empreendedorismo. Tudo que eu fiz essa apostila assim que a gente voltar à sala de aula. Então não precisa nesse momento tirar foto da tarefa para me mostrar. Mas faça a tarefa porque ela vai ser listada assim que voltarmos para a aula presencial. Essa tarefa implica que você reflita sobre quem? Sobre você. Eu acho muito difícil. Pensar sobre o outro, julgar um texto, julgar o Merklink, julgar o Ben Johnson é muito mais fácil do que pensar sobre mim. O que importa é que vocês exerçam uma capacidade para definir metas compatíveis com as ações que vocês vão identificar e sejam coerentes, é claro, com os objetivos de vocês. Olha só a primeira questão. Anote resumidamente quais são os seus maiores objetivos para esse ano. Né? Você está pulando as ondinhas lá no começo do ano, o que você está pensando? Se bem que agora com o coronavírus, com toda essa quarentena, você pode ter objetivos diferenciados, pode mudar, né? 2. Para cada um dos objetivos, defina 2 metas que pretende alcançar. Então, meta é o que me faz atingir esse objetivo. Então, a minha meta, por exemplo, é ter uma boa nota na Olimpíada de Matemática, na Olimpíada de Esportes.
Quais são as metas que eu vou fazer? As metas para eu conseguir fazer isso, meu treino melhorar? Pensa. 3. Agora você tem 4 metas a cumprir no decorrer do ano. Para cada meta, defina a principal ação e o principal recurso que precisarão existir para que as suas 4 metas sejam atingidas até o término do ano. Lembra, quando a gente fala de recursos, pode ser recurso material, pode ser recurso pessoal, você precisa de uma pessoa, você precisa de um médico, você precisa de um material, de um celular, de um tablet, de um computador, você precisa de recurso pessoal, de vontade, determinação. O que é recurso? E ações? Quais ações que são necessárias? Lembra da diferença entre ação e omissão? Está no texto um pouquinho antes. Bom? Então, o módulo 3, que é para ser feito na aula de hoje, faça as questões da apostila, que eu discuti com vocês brevemente. Eu dei uma explicação, uma explanação de todos os textos que estão aí na apostila. Claro que você pode ler muito mais, encontrar informações bem mais precisas, bem mais profundas. E termine a tarefa que eu vou querer vê-las e vistá-las, saber dos objetivos de vocês assim que nós voltarmos em sala de aula. Bom? Foi um prazer, juízo, se cuida. Até mais.